Olá, amigos de calçada, eu sou Bergson Lucas, esse é o nosso primeiro vídeo do Histórias de Calçada aqui para o canal do YouTube. Para quem não sabe, a gente já tem um podcast lá no Spotify, onde você pode acompanhar o que já foi lançado, tá bom? Vai ter muita coisa interessante lá, de ufologia, caso criminal, de desaparecimento, lugares misteriosos, então eu sugiro que vocês vão lá e confira, tá? E hoje eu trouxe aqui um caso de mistério do Brasil. Mistério é uma coisa que a gente sempre fica instigado a ouvir, porque a gente fica naquela gana. E aí, o que aconteceu, né? E hoje eu trouxe um mistério brasileiro, um caso criminal, que é o maníaco da capa preta. Gente, o maníaco da capa preta, ele foi um caso criminal de vários incêndios que foi ocorrido em Minas Gerais, na cidade de Pirapora. Ele iniciou na cidade de Pirapora, né, onde teve o caso de 4 casas que foram incendiadas. Durante todos esses casos de incêndio, 3 pessoas, elas vieram a óbito, né, morreram, e 35 ficaram gravemente feridas em casos de queimadura. Esses casos ocorreram entre o ano de 1989 até os anos de 1990. O primeiro caso, como eu disse, foi na cidade de Pirapora, que uma família estava dormindo e houve o caso do incêndio e foi descoberto pela forma que o cenário estava, que foi um incêndio provocado por alguém, porque havia álcool, havia indícios de que alguém provocou aquele incêndio e não foi algo acidental. À medida que a população ia vendo esses casos de incêndio, criou de uma certa forma um pânico na cidade. As pessoas ficaram muito assustadas, o que é bem compreensível, né? A qualquer momento até poderia ser você. Então, nesse caso, era normal que a população ficasse com esse pânico. Porém, quando tem quando gera esse pânico, tem muita coisa que atrapalha nas investigações. Por exemplo, um dos problemas que a polícia teve nas investigações foi a questão dos telefonemas, que eles receberam muitos telefonemas e o próprio delegado dizia que de 100 telefonemas, apenas 2 que realmente era verídico de algo que teria acontecido. Ao todo, nas investigações, foram em torno de 500 pessoas, ao total, policiais e cidadãos da área, e 60 policiais envolvidos, né? Dessas 500, 60 eram policiais, então foi bem robusta, foi uma baita de uma investigação. Mais tarde, aqueles acontecimentos que se passavam na cidade de Pirapora começou a ser registrado na cidade de São Sebastião do Paraíso, mesmo caso de incêndio, com evidências de que tinha sido provocado por uma pessoa, ou seja, não foi acidental. Nas investigações, a polícia conseguiu apurar que provavelmente o incendiário ele se escondia na mata e quando era de noite, mas provavelmente de madrugada, ele saía para fazer os incêndios. Embora fosse bem mesclado o tanto de vítimas, a grande maioria eram mulheres ou crianças. Não fica nítido se era uma preferência que ele tinha, ou se era de uma forma aleatória que ele escolhia. Mais tarde, a polícia conseguiu, através das investigações, apurar o perfil do incendiário, que ele aparentava ter 1,70 m, em torno de 25 anos, ele era aquela pessoa que não era magra nem gorda e que ele tinha 1,70 m. E como tinha descrito na época, gente, ele era mulato. Eu não sei o termo correto que é dito hoje em dia, então peço desculpa, mas na matéria dizia que ele era mulato, tá? Então, o que a gente percebe no decorrer disso é que os crimes que estavam acontecendo lá em Pirapora, Minas Gerais, ele foi para essa cidade e mais tarde ele vai ser registrado também até em São Paulo. Não vou lembrar dos bairros, mas enfim, é importante você saber que ele saiu de uma cidade e foi para outras. Assim, o que eu percebo nitidamente é que ele meio que estava tentando fugir e à medida que ele ia fazendo isso, ele mudava de cidade, então acontecia isso.
Em São Sebastião, um dos casos de incêndio que foi provocado foi bem curioso, porque ele colocou fogo em um dos quartos onde as crianças dormiam. Só que como a mãe já tinha visto essas notícias, coincidentemente coincidente não, né? De uma forma assim bem de proteger mesmo, ela trocou as crianças de quarto. Então o quarto que ele incendiou, graças a Deus, não era os que as crianças estavam. Em novembro de 1990, o jornal Correio de Notícias, ele começa a publicar notícias sobre o maníaco da capa preta, e nessa eu já acho que já foi mais uma coisa voltada de lenda urbana, o que era publicado, porque dizia que ele usava uma capa preta, que ele lia Notre Dame, que relatavam que enquanto ele tacava fogo, ele ficava sorrindo. Por que eu acho isso? Que é uma coisa mais voltada para a lenda urbana. Porque ninguém viu ele de fato, ainda mais sorrindo, e era nítido de que quando ele tacava fogo, ele não ficava lá na cena do crime. Se ele ficasse, provavelmente era escondido. Também durante isso era dito que ele picotava a calcinha das meninas com facões, que sim, os maiores objetivos, maiores vítimas que ele buscavam eram mulheres na puberdade, né, meninas, e mulheres adultas, e que ele atacava homem, mas só quando se sentia acuado. Essa notícia, ela repercutiu muito naquela cidade, durante 1 ano e meio, tanto em Minas Gerais, 5 cidades de Minas Gerais houve esses registros, e uma cidade de São Paulo também houve denúncias sobre esses casos de incêndio e das mortes e os feridos que aconteceu. No final das contas, houve muita investigação, mas ninguém ao certo descobriu quem que causou esses incêndios. Ele parou de fazer, pelo menos aonde eu estava pesquisando, não é dito de que forma desenrolou, mas o que fica é isso. Quem praticou aqueles incêndios, o motivo dele parar de fazer, eu acredito, é por causa que ele viu que o círculo estava se fechando e estava repercutindo muito. E também a sensação de impunidade, né? Porque teve pessoas que vieram a óbito por causa disso, sem falar também no traumas, tanto físico como psicológico, das que ficaram vivas. E aí ficou nisso o mistério. Ninguém sabe que é o maníaco da capa preta, tá? Gente, o vídeo hoje é mais curtinho, que era só mesmo para introduzir a gente no YouTube. Eu espero que vocês acompanhem a gente também lá no Spotify. A gente fala sobre ufologia, casos criminais, mistérios, lugares assombrados. Então vai lá curtir o História de Calçadas. E é isso, e até a próxima. Valeu!